Eu te falei que na próxima aula nós falaríamos das garantias do serviço. O cliente te encontrou, você apresentou uma proposta, você foi confiante. O cliente decidiu contratar o seu serviço. Você fechou um contrato ali com ele, fechou a proposta e agora? Quais são as garantias que envolvem na contratação de um serviço de limpeza profissional? Preste bem atenção nisso, para você não tomar prejuízo ou não ser responsabilizado por algo que não é sua responsabilidade. Na prestação de serviço, todo serviço por garantia, por lei, todo prestador de serviço tem que entender que ele tem que dar o mínimo de garantia. Existem alguns serviços que você dá garantia, tipo 15 dias, 30 dias. Vou limpar um piso de ardósia, por exemplo. Vou fazer uma remoção de cera. Qual que é a garantia da remoção? A garantia é o serviço bem feito. Essa é a maior garantia que tem. A melhor garantia que tem, ela não precisa estar no papel. A melhor garantia é aquela que o cliente ficou encantado com a prestação do serviço. Igual, por exemplo, se você gostou do nosso treinamento, se você está satisfeito com o nosso treinamento aqui, ele tem uma garantia de 7 dias. O treinamento prático ele tem uma garantia de 7 dias. Você adquiriu o treinamento, está usando o treinamento, está gostando do treinamento, está feliz com o treinamento, não pediu a devolução do seu dinheiro, você está satisfeito com o treinamento. Essa é uma boa garantia. Agora, quando você não está satisfeito, por exemplo, se você não ficou satisfeito com o treinamento, dentro dos 7 dias, lógico que essa garantia ela é condicionada. Não se iluda. Tem gente que diz, comprei o treinamento, não gostei, estou devolvendo. Agora, por que você não gostou? Por que eu alinhei com você na chegada o nosso onboard? O que é um onboard? São os entregados. Aquilo que você tem direito no treinamento. Eu fiz esse alinhamento com você exatamente com a finalidade de matar as suas objeções, esclarecer para você aquilo que você tem direito e aquilo que você não tem direito, e como você acionar o gatilho da garantia. Por que eu fiz isso? Para te deixar claro para você, para nós ficarmos alinhados na mesma página, e também você já aproveitar isso aqui para alinhar com o seu cliente. As garantias do serviço são diferentes da garantia de um produto digital. Se você está comprando aqui um produto digital. Agora, a garantia de um serviço de limpeza profissional de um piso, por exemplo. Você vai fazer uma remoção de cera, ou seja lá numa ardósia, seja lá num piso laminado, ou quem sabe num paviflex, ou quem sabe numa armorite, numa granitina, que tem muitos malucos que aplicam, permitiram que aplicar cera, por exemplo, nesses tipos de piso, tanto numa armorite quanto numa granitina, e fica aquela coisa horrorosa, horrível de ver. E aí as pessoas fazem isso de uma forma antiprofissional, e aí agora chama alguém para resolver esse problema, e esse alguém é você. Qual que é a garantia? Primeira condição, e eu falo sobre isso no modo execução. Quando você vai executar o serviço, você vai executar aquele serviço bem feito. Eu te ensinei a fazer teste. Em aulas anteriores, sobre o modo de execução, você vai fazer teste, vai saber se aquele produto é adequado, aquele equipamento que você está usando é adequado para fazer aquela remoção. Após a Alencar, eu vendi aqui, no meu serviço, eu vendi uma limpeza uma remoção de cera e uma limpeza e uma aplicação de cera, um acabamento. Quais são as garantias? A garantia, a cera, o piso foi bem removido, removi toda a incrustação daquele piso. Ficou bem feito. Isso é a primeira etapa. E a garantia, ela tem 2 lados. Primeiro, ela te protege. Segundo, ela protege o cliente. Por que ela vai te proteger? Se você executar o serviço bem feito, você não terá retrabalho. E ainda você não terá prejuízo financeiro de fazer devolução do cliente, ou gerar um desgaste emocional entre você e o cliente. E como que você vai se garantir através da prestação do serviço de limpeza profissional? Estou limpando esse piso. Estou dando um exemplo do piso. De repente você vai limpar um carpete, de repente você vai limpar uma granitina, ou quem sabe você vai vender serviços
contínuo no dia a dia. Também tem as cláusulas de garantias da prestação do serviço, as qualidades do serviço. E aí, como é que você garante esse serviço? Esses serviços serão garantidos da seguinte forma: a limpeza ficou bem feita, você alinhou com o cliente quais são os seus entregáveis, você fez o teste ali, falou: olha, cliente, vai ficar nesse formato, é isso aqui, está tudo certo, está tudo certo. Agora, eu fiz o serviço, está tudo certo, ficou tudo bonito, mesmo assim, passou um período, o piso ficou feio, perdeu-se o brilho, ou o cliente não fez nada, não trafegou naquele piso e aquele produto ficou carquelado. Uma linguagem bem comum no nosso meio. E aí, o que é que você vai fazer? Porque a importância de usar bons produtos e fazer bem feito o trabalho. Tipo, eu usei um material para remoção, qual foi o pH desse piso? Qual foi o pH desse produto que foi aplicado nesse piso? Eu controlei ele, como que eu removi ele? Eu usei um detergente alcalino para fazer o controle de pH desse piso, eu usei bastante água para remover os resíduos, para eu aplicar ali a base de selador, e depois eu vim com o acabamento de cera de alto tráfego para que esse piso não escame. Eu fiz isso, está bem feito. Se isso foi bem feito, se o processo foi bem feito, a garantia, meu caro, pode dar garantia de 30 dias, 60 dias. Lógico e evidente. Você não vai dar garantia de arranhões, de pisão. Às vezes você instruiu o cliente, preservar ali o tempo certo de entrar naquele piso, de pisar nele, de usar ele, como o tráfego ali está sendo interno, as pessoas estão pisando nele ali antes dele secar do tempo exigido de secagem. Tem tudo isso. Então, para acionar a cláusula de garantia de qualquer prestação de serviço, tem motivos. Eu te dei um exemplo aqui. Você que contratou aqui, comprou um treinamento prático, e eu te dei 7 dias por lei de garantia desse treinamento, e tem algumas condições para que você acione a cláusula de garantia. Não é só simplesmente, comprei o treinamento e não gostei. Durante 7 dias, de repente, você comprou o treinamento, não gostei do treinamento, mas o que você não gostou? Qual foi o passo, onde teve ali o passo a passo que você não ficou satisfeito? O que você aplicou e não te gerou resultado? Aí você pode acionar a cláusula de garantia. Da mesma forma, é seu cliente. Se ele contratou o serviço foi bem feito, você teve o capricho, respeitou o prazo certo, instruiu o cliente o que ele podia e não podia fazer, e ele descumpriu isso, aí não tem como acionar a cláusula de garantia. Agora, é importante, o que eu ensino? Eu prestei o serviço, eu fiz a prestação do serviço ali, e ali o cliente fiz a entrega do serviço. Como que eu fiz a entrega do serviço? Sabe por que eu ensino a fazer uma entrega de forma profissional? É exatamente para evitar isso. É para entregar, fazer os ajustes, para o cliente ter certeza, dar instrução para o cliente como conservar aquele piso. Inclusive, a limpeza contínua desse piso, se não for você, se não for seus empregados que farão isso no dia a dia, você precisa também deixar instrução para o cliente de como ele vai fazer a limpeza desse piso no dia a dia, orientar quais são os produtos que ele deve utilizar para fazer a manutenção, tipo, vai limpar esse piso, vai usar o quê? Vai usar um produto, um multiuso comum, vai usar principalmente os pisos onde há aplicação de cera de alto tráfego, vai usar produto base removedora, vai remover a cera do piso. Então tem que tomar esses cuidados, ser profissional, por isso que eu te falei na aula anterior, que você vai apresentar de modo confiante. Então você vai instruir o cliente a manter a conservação do piso, seja através do profissional que está executando a limpeza ali, ou através do uso contínuo. O cliente, às vezes, você executou um serviço lá e fez uma mudança, arrastou um móvel pesado no piso, arranhou o piso, arranhou a cera, ou o sintético, ou seja lá o que você aplicou. E agora, ele vai poder usar a garantia? Não, ele não vai poder, ele mesmo danificou o piso, como que ele vai poder usar a garantia? Então eu instruo você
eu tenho aqui nesse nosso PDF, a gente tem um material exatamente estruturado para que você não fique perdido, você siga o passo a passo. Se você seguir o passo a passo, seguir as diretrizes, não vai ter para concorrência, não vai dar errado. Você vai faturar muito dinheiro com isso, você vai ganhar dinheiro com isso, você vai ser a referência no mercado sem precisar ficar preocupado em vender preço barato. Beleza? Vamos fazer o seguinte, na próxima aula eu vou te falar, eu criei, aqui você vai ter de bônus. Eu vou deixar lá para a última aula, eu vou deixar ali como elaborar uma proposta bem feita. Vou te dar só um spoiler aqui. Elaborar uma proposta bem feita. Como é que nós vamos elaborar uma proposta de prestação de serviço bem feita? É serviços contínuos? É serviços de limpeza? E lembre-se, na hora que você for finalizar os serviços que você vendeu para o seu cliente, agora é hora de receber, não venda de boca, venda ali, tem ali a sua proposta, tem um aceite na proposta. Terminou o serviço, registre o antes e o depois com foto e ali faça a entrega do serviço de maneira profissional. Chame o cliente, olha seu Joaquim, está aqui os serviços combinados, o serviço é esse, estou te entregando esse serviço, dá o seu aceite para mim, seja no WhatsApp, seja no e-mail, não aceite o cliente dar o retorno dele, o feedback dele pela boca, é bom. Mas não é o certo, porque ele pode mudar de palavra. Então, o que você vai fazer? Inclusive, eu ensino você, nos finalmente, entregou o serviço, o cliente está satisfeito, ele deu o aceite dele. Seu Joaquim, o senhor está satisfeito com o meu serviço? Como esse serviço mudou sua realidade? Só pode gravar um depoimento para mim aqui? Um depoimento, ele além de ser uma prova social, é um aceite do cliente. Que ele falou que o serviço está bem feito, que ele gostou do serviço, isso é um aceite. Muitas vezes a gente ensina as coisas para vocês de maneira estratégica. Eu sou 100% intencional naquilo que eu estou falando. Então a finalidade aqui é fazer você entregar serviços de qualidade para o seu cliente e evitar dor de cabeça futuro. Agora, você também precisa ter atenção redobrada para não danificar uma estrutura de um cliente. Porque muitas vezes, quando você danifica uma estrutura de um cliente, você vai ter que honrar ali, você vai ter que fazer reparação, às vezes quebrou um piso, danificou uma parede, ou quem sabe quebrou uma telha de um cliente, ou qualquer tipo de dano. Fui limpar um carpete, rasguei o carpete, não prestei atenção, o carpete estava rasgado, mas a conta ficou para mim. Então, tudo isso você tem que tomar cuidado. E eu ensino exatamente. Tem um passo a passo aqui. Não perca esse passo a passo por nada. Esse passo a passo é que vai garantir o seu resultado final. Beleza? Um forte abraço e nós vamos nos ver nas próximas aulas.